E aí, gente, beleza? Então vamos dar continuidade à nossa matéria, que agora a gente vai entrar na parte de termodinâmica em si, a parte de trabalho de um gás, trabalho de gás ideal, né? Essas coisas assim. Então nós vamos começar a nossa aula falando disso aqui agora, beleza? Então, trabalho e calor. Bom, essa figura que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são bolinhas de chumbo. Isso aqui é um cilindro, né? A gente tem aqui as paredes, a parede do cilindro, que são isoladas, aqui um isolamento térmico, né? Aqui, ó, elas estão isoladas. Aqui dentro tem as moléculas do gás, né? Aqui dentro. Aqui embaixo a gente tem um trocador de calor, né? Aqui significa que o calor pode entrar no gás ou pode sair do gás, tá ok? E aqui um controle de temperatura. Então aqui o calor entra ou sai. Aqui o gás pode levantar esse êmbolo, fazendo um trabalho, ou o êmbolo pode descer, dependendo do que acontecer com o gás. Tá beleza? Bom, se você for fazer o trabalho infinitesimal, que é o dW, que W a gente usa para letra de trabalho, não sei se vocês lembram, né? Vai ser a força que o gás vai fazer vezes o pedacinho de distância que ele vai subir ou que ele vai descer. Mas força é pressão vezes a área, né? Então, se eu pegar a pressão vezes a área vezes o ds, que é esse pouquinho que esse gás vai subir, a gente vai ter que pressão é igual a área vezes ds, isso dá dW igual a PDV. Então, se eu quiser calcular o trabalho todo, basta eu fazer a soma, né? Essa soma de dW. Ou seja, o trabalho é igual à integral do volume inicial do gás ao volume final do gás de PDV. Beleza? Então, assim, se a gente chegou na conclusão que o trabalho é a integral, então a gente conclui que se você tiver uma curva aqui, ó, pressão por volume, onde a pressão está no eixo Y e o volume está no eixo X, a gente tem que trabalho é igual a área, que é igual a integral. Beleza? Então, essa integral, na verdade, o que a gente precisa mais é que o significado disso, que é a área embaixo da curva da pressão com volume. Beleza? Então tá. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Ó, uma certa massa de gás ideal está em um certo estado A. Aqui está o estado A, ó. Temperatura de 27 graus Celsius. A partir de um determinado instante, o gás realiza uma transformação a pressão constante, atingindo um outro estado B, aqui, ó, estado B, de acordo com o diagrama a seguir. Então, olha só, o gás ele sai do ponto A, ele sai aqui do A, vem para o ponto B, e ele vem segundo essa trajetória aqui em linha reta, mantendo a pressão aqui em 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado. Então, aqui no eixo Y a gente tem a pressão, aqui a gente tem o volume. O gás saiu de 2 para 6, beleza? Bom, então como é que a gente calcula o trabalho disso aí? No slide anterior eu falei que o trabalho é integral, ou seja, o trabalho é a área. Então a gente precisa calcular essa área aqui, ó, embaixo da curva aqui, beleza? E como é que calcula esse trabalho aqui, essa área? Bom, aí é aquelas coisas simples, isso aí geometricamente é um retângulo, né? Então o trabalho vai ser base vezes altura. Então quem que vai ser a base? Olha aqui, ó. A base vai ser de 2 para 6, dá 4 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a quinta, por conta do eixo. E a altura vai ser 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Eu falei errado aqui, ó. A base vai ser 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a altura vai ser 2 vezes 10 a 5 newtons por metro quadrado.
Então, fazendo a área, que é base vezes altura, a base vezes altura aqui, a gente chega no... que trabalho é 4 vezes 10 a menos 3, ó, metros cúbicos. 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado vezes metro cúbico dá newton metro dá joule. Então, o trabalho vai ser 800 joules, né? Porque trabalho é energia. Não sei se vocês lembram lá que a gente estudou isso aí. Beleza? Então, qual foi o trabalho do gás para sair do ponto A para o ponto B? Foi de 800 joules. Então, exemplo é um exemplo que a gente não precisa resolver uma integral, mas a gente precisa saber que a integral representa a área e que essa área representa o gráfico. E sempre tem que ter na nossa mente que isso significa o gás está expandindo e subindo aquelas bolinhas de chumbo. Se ele está subindo, o volume aumentou de tamanho, ó, de 2 para 6. Beleza? Bom, formas de fazer um gás sair do estado I para o estado F. Né? Então, a gente tem aqui, ó, o estado I. Deixa eu pegar o pincel aqui. Aqui o estado I e aqui o estado F. Observa que essa curva, ó, ele sai do I para o F desse jeito. Igual tá aqui, meio que uma função sobre x, talvez. Então, essa área aqui que está pintada de amarelo, ela vai representar um trabalho. Essa aqui, ó, ele sai do estado I e também vai chegar no F. Então, esse gás, quando ele sai dessa pressão desse volume inicial para o final, mas ele passa pelo ponto A. E olha só o tamanho dessa área. Bem maior, né? Ele deu um trabalho bem grande. Ele executou um trabalho grande. Em compensação, a gente pode sair do estado I para o estado F, só que por uma área bem menor. Ele primeiro desce aqui mantendo o volume, depois vai aqui mantendo a pressão e a gente tem um trabalho pequeno. Bom, quero que vocês observem uma coisa. Nesses 3 primeiros gráficos, o que aconteceu? O volume aumenta. Então, se o volume aumenta, quer dizer que o gás está expandindo. Vamos pensar lá no pistão, no cilindro com gás lá dentro, e o volume está subindo. Quer dizer que o gás está fazendo um trabalho, ele está gastando energia para a gente. Beleza? A gente está dando energia para ele de alguma forma, ele está gastando, fazendo o trabalho que a gente precisa, tipo no motor, por exemplo. Aqui ele está voltando, ó, nesse gráfico. Ele está no estado F e está indo para o estado I. Está fazendo o caminho inverso. A área vai ser calculada da mesma forma, só que como o volume está diminuindo, significa que tem alguma coisa está apertando esse gás. Então ele está voltando ao estado inicial. Então a gente fala que o trabalho é negativo. Beleza? Agora, olha esse caso aqui. A gente sai do I e vai para o F, depois do F, volta para o I. Se você for analisar a curva de cima, ele está aumentando o volume e dá um trabalho positivo. Se você for analisar a de baixo, ele está voltando, diminuindo de volume e dá um trabalho negativo. Se você for calcular essa integral aqui de ida e de volta, vai dar uma área positiva e uma área negativa. Lembrando que não é área de metros quadrados, assim, área métrica. Isso aqui é energia. Então, na ida, ele faz um trabalho, na volta, ele recebe um trabalho. Então, o que sobra para a gente? O trabalho líquido. Essa área de dentro aqui, ó. Então, quando a gente vai para o estado e volta, a gente tem que saber calcular a área líquida. Beleza? Bom, então vamos fazer um exemplo agora dessa parte para não ficar tão vago assim na nossa cabeça, né? Então, a gente tem o seguinte exemplo aqui, ó. Um gás em uma câmara fechada passa pelo ciclo mostrado no diagrama PV da figura que está aqui embaixo, aqui, essa figura aqui. A escala do eixo horizontal é dada por volume igual a 4 metros cúbicos. Então, quer dizer que aqui é 4 metros cúbicos, beleza?
Então, aqui vai ser 1 metro cúbico, aqui no ponto A. Então, quer dizer o seguinte, o gás sai do ponto A, aí ele vai para o ponto B, depois do B ele vai para o C, depois do C ele volta para o A. Ou seja, o gás ele completou um ciclo, beleza? Então a gente tem aqui, ó, no que eu fiz no papel, do ponto A para o ponto B, para o ponto C e voltando. Então como que a gente calcula o trabalho? Eu falei com vocês que o trabalho é a área, porque acaba sendo uma integral. Então a gente vai calcular essa área aqui, né, que é a área interna do ciclo, né, essa área que está toda pintadinha aqui. E isso aqui é um triângulo, né? Então a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então quem que vai ser a base? A base está aqui, ó. 3 metros cúbicos, porque ele sai de 1 metro cúbico e vai para 4 metros cúbicos. E quem que vai ser a altura? Ele sai de 10 newtons por metro quadrado de pressão e vai para 30 newtons por metro quadrado de pressão. Aí a gente tem, então, que a altura é 20 newtons por metro quadrado. Então, como é que calcula essa área? A base é 3, a altura é 20, dividido por 2. Isso aqui vai dar 30. Mas tem um sinalzinho de menos aqui. O que significa esse sinal de menos? Esse sinal de menos, gente, significa que alguém executou o trabalho sobre o gás. Como assim? Então você tem o gás. Ele pode subir ou descer com aquelas bolinhas de chumbo. Então, nesse momento, alguém apertou esse gás. Então, quando você aperta o gás, você está dando energia para ele de forma de trabalho. Tá beleza? Bom, se a gente analisar isso aqui, essa área que está desenhada aqui, A, B, de A até B, o que aconteceu com o volume? Ele aumentou. Se o volume aumenta, quer dizer que nesse o gás está subindo. Então, o trabalho é positivo. De B até C, o volume vai de 4 para 1. Então, o volume está fazendo o quê? Diminuindo. Então, alguém está fazendo trabalho sobre o gás, dando energia para ele. E de C para a gente não tem execução de trabalho porque o volume é fixo. Tá beleza? Então, a gente tem o seguinte. De A, B, C, está tendo um ciclo no sentido anti-horário. Então, olha o que eu escrevi aqui. Se o sentido do ciclo é anti-horário, quer dizer que é negativo. Por que negativo? Porque essa área de A até B, essa área todinha aqui, ela é maior, ela é negativa. Perdão, falei errado. Ela é positiva de A até B, porque o volume está aumentando. Se a gente for pensar na área de B para C, vai ser a área todinha, ó, até encostar o eixo. E essa área aqui que eu estou pintando de amarelo, ela representa uma área negativa, porque a gente não está falando de área, metro quadrado, está falando de energia. Então, como de B para C o volume está diminuindo, a gente tem uma área negativa, ou seja, um trabalho negativo. Como a área amarela é maior que a área de vermelho, se a gente descontar uma da outra, o que vai sobrar vai ser a área interna, né, que dá 30 joules. Porém, como a amarela é negativa e a vermelha é positiva, a amarela é maior, a diferença das duas dá negativo. Então é assim, ó, se o giro é anti-horário, igual está nesse exemplo, trabalho negativo. Se o ciclo for horário, né, se fosse ao contrário, no sentido horário, isso aqui girasse assim, ó, a gente teria um trabalho positivo. Beleza? Então é isso aí. Acho que ficou claro. Bom, vamos falar um pouquinho agora da primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar calor, trabalho e energia interna do gás. Beleza? Então aqui, ó, de novo a figurinha que nos guia, né, que é um cilindro. Aqui a parede isolada, trocador de calor,
e as bolinhas de chumbo que a gente pode fazer ela subir ou descer, controlando a pressão aqui, temperatura desse gás. E essa parede, igual eu falei, é isolada para não permitir troca de calor. A troca de calor só pode ser feita aqui por baixo. Beleza? Essa parte aqui, ó, é livre para subir ou para descer novamente. A primeira lei da termodinâmica, ela fala o seguinte, isso que está aqui, ó. Calor, que é o Q, ó, quantidade de calor, é igual trabalho mais ΔE, que é a variação da energia interna. Beleza? Então, o que, que a gente tem? A ideia é a gente dar o calor para o gás e o gás trabalhar para a gente. Então, você vai lá, vai queimar um carvão, um gás natural, alguma coisa para aquecer o gás. O meu objetivo é que o gás pegue esse calor e suba essas bolinhas de chumbo. Eu não quero eu fazer a força, eu quero que o gás faça a força por mim. Só que nem sempre a gente consegue, né? Então, às vezes a quantidade de calor que você dá, ele vai servir para esquentar o gás e o gás não vai realizar trabalho. O gás não vai fazer as bolinhas de chumbo subirem, né? Então, a primeira lei da termodinâmica vai relacionar essas três grandezas: calor, trabalho e variação de energia interna. Eu fiz um fluxograma aqui resumidinho, né? Que está falando aqui, ó, quantidade de calor. Se o gás ganhar calor, o calor é positivo. Se ele perder, o calor é negativo. Então vai ser mais ou menos aqui na conta. O trabalho eu já expliquei para vocês. Se o gás se expande, se ele se expande, então quer dizer que o volume está aumentando. O volume está aumentando, então será positivo. Se o gás é comprimido, você aperta o gás, o volume vai diminuir e aí o trabalho vai ser negativo. E a variação de energia interna? A variação de energia interna ela está relacionada à temperatura. Mais quente, maior a energia interna. Então, se a temperatura do gás aumenta, sua energia interna aumenta. Se a temperatura do gás diminui, sua energia diminui. Beleza? Então é assim: calor entrou no gás, positivo. Calor saiu do gás, negativo. Trabalho feito pelo gás, positivo. Trabalho feito sobre o gás, negativo. Aí temperatura aumentou, a energia aumentou. Temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. Então essa vai ser as relações aqui que a primeira lei da termodinâmica vai nos dizer. Beleza? Bom, para tentar deixar um pouco mais claro, mais um exemplo. Eu aproveitei a mesma questão anterior, só que com a pergunta um pouco diferente, né? Aqui é um gás, tal, na câmara fechada, tal, escala 4 metros cúbicos. Beleza, então calcule a energia líquida adicionada no sistema em forma de calor durante o ciclo completo. Então ele sai de A, vai para B, de B vai para C e de C volta para A. Então, quem que vai ser o trabalho agora? O trabalho novamente vai ser a área aqui, ó, a área desse triângulo, como eu tinha visto. Ele está girando no sentido anti-horário, anti-horário é negativo. Então, eu repeti a continha que eu fiz aqui no exemplo anterior, né? Então, deu menos 30 joules. Mas presta atenção aqui. Em um ciclo fechado, a variação da energia interna é zero. Como assim? O ponto A, que está aqui, ó, ele é caracterizado por uma pressão, um volume e uma temperatura. Ponto B, outra temperatura, o ponto C, outra temperatura. Se ele sai do A e volta para o A, ele sai de uma temperatura e volta para a mesma. Então, a variação de energia interna vai ser zero. Beleza? Então, num ciclo fechado, a variação de energia interna é zero. Ok? Então, olha só, a gente tem que a variação de energia interna é zero, a gente quer saber a quantidade de calor, o trabalho a gente já calculou que vale menos 30. Usando a primeira lei, Q igual a W mais ΔE, então o calor é igual ao trabalho mais zero, né? Porque não variou a energia interna. Então a quantidade de calor é menos 30.
Esse menos aqui eu expliquei para vocês que o calor está saindo do gás. Então vamos entender aqui um pouquinho. O gás ele recebe 30 joules de trabalho. Está aqui, ó, menos 30, está recebendo energia. E ele não ficou quente e nem frio, ele ficou do mesmo jeito. A variação de energia interna dele é zero. Então pensa comigo, se você recebe 30 de energia e não esquenta, você vai ter que jogar calor para fora. Então por isso que a quantidade de calor é menos 30. Beleza? Então esse exemplo aí espero que tenha dado uma clareada um pouquinho nessa primeira lei da termo. Casos especiais da primeira lei da termodinâmica. O primeiro caso que a gente vai discutir é o caso diabático. Isso tem no livro de vocês, no Halliday, volume 2. Eu coloquei o texto aqui, mas eu não vou ler esse texto todo com vocês, vou dar uma explicada aqui rápida. Nos processos adiabáticos, significa que não há troca de calor. Então, a quantidade de calor vai ser zero. Se a quantidade de calor vai ser zero, então a gente tem pela primeira lei que a variação de energia interna vai ser igual à variação negativa, variação de energia interna igual ao negativo do trabalho. Beleza? É só colocar na primeira lei o Q igual a zero. O próximo processo que a gente tem é o processo a volume constante. Se a gente tem o volume constante, pensa comigo, o gás não está nem subindo nem descendo naquele pistão. Ele não está nem subindo e nem descendo. Se o volume está fixo, o trabalho é zero. Ele não está gastando energia em forma de trabalho. Então, todo o calor que você der para ele vai ser para quê? Para ele esquentar e aí aumentar a energia interna. Então, a gente tem aqui, ó, ΔE igual aqui. Ou seja, todo o calor que eu der vai se transformar em energia interna. O processo cíclico, a gente até já fez um exemplo dele. No processo cíclico, ele sai de uma temperatura, vai e volta para a mesma. Então, a variação de energia interna dele é igual a zero. Então, logo, ó, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Processo cíclico. Então, tem esses três casos especiais. Né? Aqui está o exemplo do processo cíclico. Né? Ele vai do estado I para o F e depois volta. Então, esse é o processo cíclico. Tá beleza? A gente discutiu um pouco sobre isso, está lá no livro. Eu botei o texto aqui, mas eu acho que é interessante vocês lerem o livro. Sempre é interessante, né? Agora vamos falar um pouquinho de gás ideal ou gás perfeito, né? O que é isso? Também peguei um texto do Halliday, desse capítulo, né? Então, nosso objetivo nesse capítulo é explicar tal, beleza, tá? Ó, de que gás estamos falando? Seria ele hidrogênio, oxigênio, metano ou talvez hexafluoreto de urânio? Eles são todos diferentes. Aí está falando aqui, ó, as medidas mostram, porém, que se colocarmos 1 mol de vários gases em recipientes de mesmo volume e mantivermos os gases à mesma temperatura, as pressões medidas serão quase iguais. Resumindo, qualquer gás pode ser um gás ideal, depende da quantidade de mols que tem. Enfim, nós trataremos o gás ideal como qualquer outro gás, porém, deixa eu ser mais claro para vocês, calma lá. A gente não vai respirar um gás ideal agora, assim, quando eu respiro um gás ideal. Eu respiro oxigênio, nitrogênio, essas coisas todas, né? Mas esses gases, eles podem assumir uma característica de gás ideal. Tá ok? Então, o que é o gás ideal? São outros gases em determinadas situações específicas. O pessoal estudou isso aí e chegou nessa relação aqui, ó, dos gases ideais. PV igual a nRT. P é pressão, volume, número de mols, constante universal dos gases, temperatura em Kelvin. O R vale 8,31 Joule por mol Kelvin, isso aqui na unidade do Sistema Internacional.
Então, a gente tem aqui a nossa expressão, ó, eu deixei aqui tudo escrito para vocês. P, pressão em newtons por metro quadrado, volume em metros cúbicos, constante universal dos gases ideais, 8,31 joules por mol Kelvin, N é o número de mols e T é a temperatura, que tem que estar em Kelvin. Tá beleza? Então, isso aí é essa relação que a gente tem de pressão, volume e temperatura para o gás ideal. Bom, é importante a gente ressaltar aqui, ó, a relação entre os estados. Bom, relação dos estados de um gás ideal quando se mantém o número de mols constante. Então, se você tiver um gás preso dentro de um cilindro e não entra gás e nem vaza gás, a quantidade de mols permanece constante. Então, acompanhe aqui comigo, ó. No estado 1, a gente tem P1V1 igual a nRT1. No estado 2, P2V2 é igual a nRT2. O N e o R se mantêm, porque o número de mols não vai variar. E assim, a gente consegue fazer que NR é igual a P1V1 sobre T1, NR é igual a P2V2 sobre T2. Então, a gente tem essa expressão que é bastante usada, ó. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Conclusão disso aqui. A gente consegue igualar qualquer estado, ó. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que é igual a P3V3 sobre P3, que é igual a PNVN sobre TN. Onde esse N aí é qualquer estado. Então, eu posso igualar o estado 1 com o estado 3, estado 2 com o estado 10, e assim quantos estiverem que a gente está falando. Beleza? Essa figurinha aqui é uma figurinha que eu achei interessante, está lá no Halliday. A pessoa foi lavar esse tanque aqui com vapor e trancou, e isso ele lavou de tarde, numa temperatura que estava quente. À noite, quando o ambiente esfriou, as moléculas de vapor elas se condensaram e diminuiu a quantidade de gás que estava aqui dentro. Automaticamente, se você diminui o número de mols, você diminuiu a pressão lá dentro. Então, a pressão de fora da atmosfera foi capaz de esmagar esse vagão. Então, assim, a gente está falando de forças extremamente grandes, né? Ainda mais que a área desse vagão é bem grande. Só uma curiosidade. Bom, exemplo. Uma certa massa de gás perfeito, ou gás ideal, que tem volume de 4 litros, a temperatura de 27 graus Celsius, sofre transformação na qual sua pressão diminui de 20%, sua temperatura absoluta aumenta 10%. O novo volume do gás será... Bom, então vamos lá. Ó. Estado 1. Está aqui o estado 1. A gente tem uma pressão que eu vou chamar de P0. A letra pouco importa nesse momento, para chamar de X. O volume 1 vai ser 4 litros, a temperatura 1, T0. A pressão número 2, ó, no estado 2. Como ela diminuiu 20%, então ela vai ser 80% de P0. 80% é 0,8, né? O volume 2 é que eu quero descobrir. E a temperatura 2 aumentou 10%, então é 110, 1,1 T0. Então, igualando o estado 1 com o estado 2, a gente chega aqui. P0 vezes 4 sobre T0 é igual a 0,8. P0 que é o P2. Só substituir aqui na fórmula. O V2 e aqui embaixo 1,1 T0 tal. Ó, T0 cancela com T0. P0 cancela com P0. Vai sobrar 4 é igual a 0,8 V2 dividido por 1,1. Resolvendo a equaçãozinha aqui, a gente chega aqui, vai ser 5,5 litros. Beleza? Então tá, agora eu preciso falar com vocês do trabalho de um gás ideal. Como eu disse nos slides anteriores, lá nos primeiros sobre trabalho, falei com vocês que trabalho é a área embaixo da curva, que é a integral de PDV. Então tá aqui, ó, trabalho é a integral de PDV do volume inicial ao volume final. Bom, mas qual que vai ser a função pressão, né, em função do volume para a gente colocar dentro da integral?
Observe aqui, ó, PV igual a nRT. Então, P é igual a nRT sobre V, passando o volume e dividindo. Então, a gente tem essa função aqui, ó. P é igual a nRT 1 sobre V. Eu coloquei o V aqui fora só para a gente enxergar uma coisa. Aqui, ó, essa equação que está aqui. Se a gente tratar o volume como se fosse o x, isso aqui tem uns decaimentos no estilo dessas curvas aqui, ó. Está mostrado aqui, quer ver? Só um minuto. Esses decaimentos aqui, ó, são as chamadas curvas isotermas. Qualquer ponto em cima dessa curva representa uma temperatura fixa. Ou seja, a função 1 sobre x, ó, um decaimento de 1 sobre x. Matematicamente são curvas assim. Então, a gente vai calcular o trabalho do gás ideal, quando a temperatura é constante, sobre essa isoterma. Então, olha essa figurinha aqui, ó. Essa área que está aqui é o trabalho do estado I até o estado F, que representa aquela integral. Então, vamos voltar para a integral. No lugar da pressão, nós vamos botar nRT sobre V. Como N, o R e o T são constantes, saem da integral, então vai ficar a integral de VI a VF de 1 sobre V, dV. Lembrando um pouquinho aí do cálculo, integral de 1 sobre x, dx é quem? Ln de x. Então vai ser Ln de V, do volume final ao volume inicial, tá aqui. Fazendo a continha aqui do Ln, Ln da diferença, Ln da divisão, então a gente chega na expressão do trabalho do gás ideal. Beleza? Então é assim, com essa expressão matemática, que a gente vai calcular essa área que está aqui embaixo dessa curva. Então, exemplo, ó, 1 mol de oxigênio, trata-se de um gás ideal, né? Ele está em característica de gás ideal, se expande em uma temperatura constante, então a temperatura é constante, de 310 Kelvin, de um volume de 12 litros para um volume de 19 litros. Então está aqui o gráfico, estado inicial, estado final. Qual o trabalho realizado por esse gás? Então a gente vai fazer o quê? Aquela expressão, trabalho igual a nRT/Ln de VF sobre VI. Substituindo 1 mol, o R, a temperatura e os volumes, a gente chega no trabalho do gás. Beleza? Então aquela integral ali, aquela formulinha para calcular o trabalho do gás ideal. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa explanação. Um meio um pouco diferente, né, para todos nós, mas nesse período turbulento a gente não tem muita opção, e graças a Deus que a gente tem essa possibilidade de aula, né, do uso da internet, das mídias, e eu espero que vocês tenham entendido realmente, né, o vídeo vocês podem voltar e tal, e vai para frente, volta, e onde não entendeu, eu estarei com vocês no nosso chat, né, disponível para vocês no nosso horário de aula, para a gente tirar dúvidas. A lista de exercício, não sei se chegou até vocês, mas se não chegou, eu mando para vocês novamente. Né? E tem uma série de exercícios, porque não tem para onde correr, né? Vocês já perceberam que a gente precisa fazer esses exercícios aí. Beleza? Fique em paz, que essa turbulência passe logo e a gente volte a se ver logo, logo aí. Tá beleza? Fica com Deus. Até a próxima. Fui. Valeu.